Olá, sou a Lena e hoje temos como convidados 2 grandes dedos do pé de uma menina de 16 anos. A mãe dela veio até nós e pediu ajuda com esse problema. Bem, claro, se alguém tem assistido meus vídeos há algum tempo, vocês sabem que o problema aqui não é apenas um, então vamos ensiná-la a usar corretamente os sapatos e lidar com o calçado. Mas por enquanto, vou contar a história do que deu errado aqui. Em suma, literalmente um dia antes da visita, ela sentiu uma dor aguda nos dedos, exatamente depois de ficar na prancha. A garota foi dançar, bem, algum tipo de direção de dança de rua moderna, e lá o treinador disse que ela precisava ficar na prancha. Mas ela, para ser honesta, ficou na prancha e depois disso seus dedos começaram a doer. Aqui no vídeo eu estou verificando como eles estão doendo, fazendo uma pesquisa, mas já entendo que há um hematoma lá dentro e a unha tem um líquido por baixo que, para ser honesta, está causando pressão. Também perguntei, é claro, por que uma borda tão nervosa e livre. Ela diz que tentou cortar as unhas até o fim para que ficassem arredondadas, porque acredita que é assim que devem ser cortadas. Sobre isso falarei e mostrarei mais tarde. E aqui eu tenho preparações suficientemente longas para o que estou prestes a fazer, porque eu terei que pegar uma agulha e furar a unha com ela. Sim, soa, claro, não muito agradável, mas na verdade não é tão doloroso. O ponto é que naquele momento, quando ela estava na prancha, não estava nos tênis mais confortáveis. E eu esclareci, não era um calçado especializado, eram apenas seus tênis, nos quais ela andava. Em geral, ela provavelmente pressionou mal os dedos e acabou com apenas 2 hematomas. E dói porque o líquido se acumulou sob a unha e, consequentemente, a dor é tão intensa, pode haver um aumento local da temperatura, ou seja, o dedo está quente. E claro, a pessoa não consegue pensar em nada nesse momento. Aqui temos 2 opções de solução. Podemos ir ao pronto-socorro. Aliás, me escreveram nos comentários que você pode perfurar uma unha assim com uma agulha esterilizada. É assim que eles fazem nos prontos-socorros. Eu uso um método, na minha opinião, menos traumático. Vou mostrar qual agora e já digo, não há anestesia aqui, isso não dói absolutamente nada. Primeiro, peguei uma broca de diamante e lixei um pouco a espessura da placa ungueal, porque é impossível determinar a olho nu quão espessa ela é. Depois, peguei uma seringa que comprei na farmácia, esterilizada, e a usei. Aliás, uma pequena nota. Se o seu profissional derrubar qualquer instrumento, ele deve pegar um novo. Por isso, deixei aquela seringa no chão, removi-a e depois peguei uma nova para o meu trabalho. Eu só preciso da agulha da seringa, não da seringa em si. É uma pequena assim, na verdade, agora há muitas impressionantes. Por favor, afaste-se da tela, na verdade, a tarefa é muito simples. Você precisa um pouco na diagonal, ou seja, não diretamente, mas em um ângulo, para perfurar a placa ungueal. Não vai doer por uma simples razão, a unha já não está conectada aos tecidos. E isso, bem, simplesmente não pode doer. Mas claro, desde que você tenha uma mão firme e não perfure além do necessário. Observe que meus dedos estão fixos, não empurrando com toda a força para perfurar completamente a unha, mas apenas mirando um objetivo específico, perfurar a parte superior dela. Como você pode ver, o líquido já está começando a aparecer ali. Lá nem haverá tanto da substância vermelha, quanto mais do líquido adicional que pode surgir em momentos de feridas ou algum tipo de cortes. De qualquer forma, vamos liberar tudo agora, e haverá muito disso. Eu fiz várias perfurações em alguns lugares, às vezes uma perfuração ajuda, mas hoje nem mesmo essa quantidade de perfurações que eu fiz vai ajudar. A placa de unha acabou sendo bastante espessa porque eu já tinha colocado o teaser. Me perguntaram, por que você furou tanto com a agulha e então acabaram pegando pedaços? E a questão é que o pequeno buraco feito pela agulha do spray era muito pequeno. Não era suficiente para todo o líquido sair de debaixo da unha. Por isso, decidi usar o alicate. Mas aqui estou mostrando, especialmente sem acelerar, como tudo realmente aconteceu, que eu estava furando, aprendendo lentamente como ela se sentia. Porque a menina admitiu, ela tem apenas 12 anos, ela diz, bem, no primeiro prego eu estava com medo até de olhar. Mas quando tudo passou, quando ficou mais fácil para mim,
Quando o dedo parou de doer, ela já estava observando muito atentamente o segundo. Eu sei que na tela isso provavelmente parece muito duro. E nos comentários todos que escreverem, Alena, você não é médica? Eu simplesmente não consigo espetar pessoas com uma agulha descuidadamente, na minha opinião, isso é demais. Para mim, este é um método muito mais humano. Em seguida, peguei um palito de laranjeira para empurrar suavemente a cutícula, porque percebi que a unha é grossa e não podemos perfurar nada ainda. E decidi empurrar a cutícula e tentar fazer uma perfuração na parte mais macia, praticamente sob ela. Aqui a agulha entra muito mais facilmente e eu pensei que era isso. Literalmente em 5 segundos, a solução do problema, como você pode ver, muito mais líquido saiu, mas ele não saiu completamente. Como eu percebi, é muito simples, porque a unha tem um tom azulado violeta como um hematoma comum, e o sinal de que tudo correu bem é justamente a mudança na cor da unha. Ou seja, ela deve ficar clara, rosada, talvez branca, porque haverá ar, mas definitivamente não azul. E aqui eu já entendo que nada vai funcionar com a agulha. E, claro, comecei a preparar a menina para esse momento. Ou seja, eu digo, olha, estamos furando com uma agulha, está saindo, mas está saindo pouco líquido e não há possibilidade de pressionar mais forte. E a unha dela ainda doía. Por isso, temos pela frente um pequeno manobra. Vou pegar uma broca de aço duro para fazer o corte e depois, com alguns pedaços, literalmente em alguns movimentos, resolvo essa questão. Enquanto mostro minhas centenas de milhões de tentativas, sem vergonha de admitir que eram muitas, pois precisava ser feito com precisão e sem causar dor à criança, não apenas para o vídeo. São coisas um pouco diferentes. Então, vou contar o que aconteceu em seguida. Literalmente hoje e provavelmente 5 dias atrás, eu disse a eles para escreverem como estão indo, talvez uma semana depois, porque algo terá que ser completamente removido mais tarde. Ou seja, vamos remover o líquido agora, mas ele não vai voltar a crescer. Ou seja, eu avisei que ela está enfrentando praticamente uma perda total, pelo menos neste dedo, uma perda total da unha, mas também o seu crescimento futuro. Ela aceitou isso com bravura, concordou e disse: ok, então vamos fazer assim. Hoje a mãe dela me escreveu. Um dos dedos deles está completamente em ordem, ou seja, ele secou, curou-se. Também dei uma consulta sobre como lidar com essas unhas no futuro, vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas surgiram problemas com o segundo. Eu acho que o problema é que, afinal, seus pés são chatos, porque os sapatos que a menina tinha, claro, não correspondiam muito, digamos, a pequenas demandas que eu fiz para seus sapatos, porque eles eram inadequados, eles eram estreitos, a menina tem problemas gerais com os pés constantemente roendo, perdendo. Vou mostrar mais tarde como eu sugeri resolver este problema. Aqui está, como prometido, o Life Hack, como é chamado, mostrando pedaços. Se algo também brilhou, não é pó de pimenta, eles são para unhas adultas, mas quero dizer, eles lidam com diferentes tarefas. Minha tarefa aqui era fazer um pequeno buraco. Então, primeiro perfurei com uma broca e uma agulha e depois usei os cortadores. E como você pode ver, agora neste estágio, todo o líquido que se acumulou está saindo. Está vazando devido a um espaço entre a placa unguial e a cama da unha. Quando pressiono e solto, todo o conteúdo espuma e acaba se tornando, bem, senhoras e senhores, me desculpem, um cappuccino, pois não sei como chamá-lo de outra forma. Se você ouvisse o som, lembraria um marcador de nado, mais ou menos assim. Mas depois de apenas alguns movimentos, já podemos observar uma mudança na cor do esmalte. Ou seja, tudo o que se acumulou lá sai gradualmente. Nesse momento, a menina começa a ser liberada, ou seja, as sensações de dor passam, ela se sente melhor e finalmente sai do estupor e começa a sorrir, porque ela realmente se virou, nesse momento se reuniu, se concentrou. Eu também estava nervosa, sofrendo, tremendo, porque, bem, eu entendo, é uma criança. E claro, eu não quero assustá-la. Bem, aqui ela já foi liberada. E passamos a falar sobre a borda livre, eu digo. Por que sua borda livre parece assim? Eu digo, com o que você a afia?
Ela diz, eu corto com tesouras. E eu mostrei a ela meus cortadores e eu digo, vamos mostrar à mamãe também. Você definitivamente deve tentar comprar algo assim ou similar. Dei a eles o link para eles, porque eu ainda recomendo cortar as unhas com cortadores. Aqui eu mostro como isso deve ser feito, e definitivamente não deve ser cortado completamente em semicírculo, porque há uma tendência de crescimento aqui. E como o calçado foi escolhido de forma errada, e ela agora tem apenas 11 anos, eu não gostaria que aos 12, 13, 14 anos ela se tornasse uma cliente regular do consultório de podologia. Desejo estender esse momento agradável por mais tempo. Claro, é bom que temos trabalho, mas ainda assim eu gostaria que houvesse mais pessoas saudáveis. Aqui temos nosso segundo dedinho. Ela, a propósito, disse que ele está bem, ele não está com tanta dor, e talvez possamos deixá-lo. Já fizemos isso com você antes, e, embora tenha sido assustador, você não sentiu dor e tudo correu bem. Ela diz, bem, sim, vamos lá. Diz, vamos fazer. Eu digo, bem, tudo bem. E então, eu segui o mesmo esquema que funcionou com o dedo anterior, então eu imediatamente afasto a cutícula. Aqui dá para ver bem a suavidade da zona de crescimento. Até a cutícula é macia, mas ainda são tesouras infantis. Apesar de ela ser quase da minha altura, eu tenho 177 por um segundo. Então, ela é uma garota muito alta. E o tamanho do pé dela, ouça, já está se aproximando de 40. Ou seja, ela já pode comprar sapatos no departamento adulto. Aqui também uso uma fresa de cerâmica, deixarei o link na descrição, é uma fresa da Biotech. Eles têm um conjunto de pequenas esferas de cerâmica. É uma ferramenta essencial para a limpeza, não para polimento. Em tais manipulações interessantes, um pouco, mas definitivamente deve estar no trabalho. Depois, a agulha novamente. Introduzimos lentamente. Eu encontrei um pequeno buraco. Aqui já está um pouco mais fácil, porque naquele dedo estava realmente difícil. Aqui a história é mais fácil. Eu pensei, talvez eu possa fazer isso apenas com a agulha, não precisarei cavar um buraco nela, mas pela cor da unha eu percebi que, claro, ainda terei que me ajudar com um pedaço, mas isso não é nada assustador, porque de qualquer maneira teremos que remover a unha, ou seja, não podemos salvá-la de qualquer forma, ela já está sujeita a dar uma limpeza completa. Acabei de dizer aos administradores para agendá-los para o futuro próximo, para que possamos remover a segunda unha que está infectada, neste caso é a primeira que mostrei, teremos que removê-la o mais rápido possível, porque é uma ferida de algum tipo após o trauma, e de qualquer forma, eu não gostaria que algo indesejado começasse lá. Viu a bolha no ar? Isso foi bem interessante. Então, em geral, nos próximos dias, temos uma limpeza séria com ela. Vou tentar gravar isso também. Comentem se vocês teriam interesse em assistir. E agora vou tentar solicitar uma foto, se conseguir, até a anexarei aqui para que vocês possam ver como fica depois de alguns dias. Um deles secou completamente e está bem, mas havia incerteza sobre o segundo. E voltando à conversa sobre por que havia dúvidas, enquanto vocês observam, e a bela ação, algo deu errado. Eu previ isso, eu esperava isso, infelizmente acontece porque a criança tem sapatos apertados, ela é ativa, ela pratica esportes, dança na escola, ou seja, ela faz muitas coisas e claro, eu entendo que ninguém vai manter alguma calma lá, sim, lá, bem lá, não um regime de cama, mas pelo menos algum estado de calma. Claro, as pessoas muitas vezes não levam isso tão a sério quanto eu, e eu entendo isso, não há nada assustador nisso, não houve desastre, nós definitivamente lidaremos com isso. Vamos limpá-lo corretamente. Mas é muito importante, se, por exemplo, aconteceu que você se machucou assim e conseguiu limpar cuidadosamente, remover a umidade, tudo está ótimo, tudo está legal. Em nenhum caso use um curativo, porque vai suar debaixo do curativo, assim como vai suar, por exemplo, em sapatos apertados. Existe um tipo de sapato que tem palmilhas e furos, e o ar circula lá dentro. Você suará em sapatos apertados. De jeito nenhum você deve fazer isso, porque a unha não vai secar. Precisamos secá-lo. Aqui, aliás, já tem um pequeno espinho. Eu mostrei a ela, mostrei como remover a cutícula e tive uma conversa preventiva. E eu expliquei a ela e à mãe exatamente como as unhas devem ser cortadas corretamente.
para não cortar lá em semicírculo. E realmente aconteceu que nem a mãe nem a filha sabiam disso, mas isso não é surpreendente, eu encontro pessoas assim com muita frequência. E isso não é vergonhoso, é apenas que aconteceu que, por assim dizer, né, a cultura de cortar as unhas, ela é bastante jovem, se podemos dizer assim. Aqui estão as versões antes e depois, ou seja, como era e como se tornou para nós. Bem, agora ambas sabem como cortar as unhas corretamente. E agora voltamos ao momento da conversa sobre a suavidade dos pés. Existe um talco chamado Pésicos. Eu o recomendo muito para o cuidado em casa. Eu mesma uso e gosto muito. Meu filho também o utiliza. É simples, barato, não é nada complicado. A embalagem é grande e durável, o que reduz o desgaste das facas. O talco mais comum, ele ainda tem um bônus, tem mentol na composição. Isso refresca muito, é agradável e também terá um bom cheiro. Então, sobre o dedo, aqui nós simplesmente aplicamos um curativo respirável, é chamado de Perro-Haft, ou existem bandagens autoadesivas analógicas. O principal é que não seja sob a bandagem ou curativo. Consultei, estava pronta para enviar, então olhei para o calçado do nariz, decidi mostrar. Sim, aqui está o comprimento do nariz e, claro, falta um pouco para os outros dedos. Aqui mostro do outro lado. Mas o nariz, quero dizer, não é o pior. O local estava úmido e deixou ele tenso, até mesmo molhado. E decidi mostrar como usar corretamente o nariz, já que temos um serviço, todos os narizes como presente. Até para as minhas modelos, que vêm de graça, eu sempre dou meias. Eu quero que elas usem limpas. Em suma, estou mostrando aqui como deve ser feito. Ou seja, colocaram a meia e puxaram assim, desta forma, para os lados. É importante que os dedos possam se mover lá. Peço que movam os dedos para que haja espaço, mas deve ser assim, não apenas no nariz, mas também nos sapatos. Esta é a típica tensão que as pessoas normalmente usam nos narizes, mas não deveriam. É preciso ser livre para alcançar uma imensa felicidade. Bem, isso é realmente verdade. Realmente tem um significado muito grande. Bem, ela puxou o clássico e tirou o salto do sapato. E eu acho que não há nada para contar aqui, mesmo no nariz. E nós sabemos que o nariz diminui um pouco o tamanho do pé, não se encaixa na largura. E aqui, é claro, ainda é necessário ir ao ortopedista e andar no salto. Essa é a minha história de hoje.